Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouco mais sobre Thomas Merton. Você é meu companheiro de caminhada no estudo de Thomas Merton, né? Já que aqui está tão difícil, nesses tempos áridos do estudo da mística, aí da nossa correria para cima e para baixo. A solidão se dá no meio movimentado, né? Uma contemplação no mundo de ação. Então vamos lá. Mas estamos meditando aí, refletindo sobre esse pequeno livreto Na Liberdade da Solidão. Thomas Merton foi um monge trapista e vamos ver o que ele continua falando aqui nesse ponto 5 deste livro. Espero que você compre, medite, leia, releia. Tem aí nos sebos da vida, tá, gente? Você não vai achar, acho que está esgotado aí nas livrarias, mas você acha ainda nos sebos. Então tá. Sobre a vida espiritual, ele vai tratar nesse capítulo, nesse ponto 5. A preguiça e a covardia são dois dos maiores inimigos da vida espiritual. Só de falar em preguiça já dá preguiça, né? Canseira, porque a nossa resistência de revelar, de deixar-nos revelar quem somos, né? Já causa um mal-estar. É mais fácil aí a gente correr atrás de devoções, né? De pensamentos mágicos na religião do que falar de preguiça, né? Daquilo que nós temos assim no mais aguerrido, né? Ali no nosso coração, no nosso ser, que é a danada da preguiça. Constitui perigo ainda maior quando procuram disfarçar-se como discrição. Essa ilusão não seria de tal modo fatal se a discrição não fosse uma das mais importantes virtudes do homem espiritual. Então, assim, ter uma certa discrição pode ser um disfarce para a danada da preguiça, como diz o povo, preguiça. Essa ilusão não seria de tal modo fatal, né? Se não fosse aí disfarçado de homem espiritual. De fato, é a própria discrição que nos deve ensinar a diferença que existe entre covardia e discrição. Se teu olho for simples, mas se a tua luz for trevas. A discrição nos diz o que Deus quer de nós e o que Ele não quer. Dizendo-nos isto, nos faz ver nossa obrigação de corresponder às inspirações da graça e de observar a todas as outras indicações da vontade do Senhor. A questão da preguiça nossa hoje é terrível, porque a gente sempre faz o que a gente quer, né? E nós estamos muito viciados. O mundo hoje é nós, né? Quando eu falo mundo, nós, viu? É tudo pronto, né? Assim, eu falo no sentido mais geral, né? É difícil aqui falar que é todos, né? Mas TikTok, YouTube, você está aqui no YouTube, né? Você não aguenta ficar assistindo um vídeo mais de 10 minutos, né? No TikTok, 30 segundos. E sempre algo que te dá prazer. Esperar um filme na TV, jamais, passou esse tempo. Agora eu assisto quando eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, né? Então sempre um gosto pessoal, né? Sempre, ou seja, não existe uma responsabilidade pelo cultivo, né? A gente poderia dizer cultivo do ser, cultivo do eu verdadeiro, né? A gente segue a maré. Então, por isso que você entra numa igreja hoje, numa paróquia grande, numa matriz grande, você vê as pessoas como se estivessem entrando, não todo mundo, calma, como se estivesse entrando no shopping, chega atrasado, chega a hora que quer, sai a hora que quer, levanta, tem telefone. É uma dispersão generalizada, né? Por quê? Tem que sentir bem, se não sentir bem, levanta, né? E pronto, vai embora. Se passar de 1 hora, né? Se a celebração não estiver no gosto pessoal, encontra outra igreja para participar, né? E não vem você comentar aqui embaixo sobre isso, não, falando que você não suporta o padre da sua igreja, né? Juízo na sua cabeça. A preguiça e a covardia colocam nosso próprio bem-estar atual em primeiro lugar. Isso que eu acabei de dizer. Nos faz ver nossa obrigação de corresponder às inspirações. Desculpa, pulei, errei.
né? Ou seja, a preguiça e a covardia nos coloca nosso próprio bem-estar atual em primeiro lugar, antes do amor de Deus. Temem a incerteza do futuro porque não confiam em Deus. A discrição nos previne contra a dispersão de forças. Para o covarde, porém, todo esforço é desperdício. Nós somos uma sociedade covarde, né? Nós somos seres covardes hoje em dia. Você, nós somos seres covardes. Porque não lutamos contra a dispersão de forças, não focamos. Né? Eu sou professor, gente, a coisa mais difícil. Eu falo, ao mesmo tempo que eu estou falando de mim, eu também estou falando dos outros, né? A coisa mais difícil que tem você fazer que prestemos atenção num texto de filosofia. Dispersão, dispersão, dispersão. A concentração não dura 4 minutos. Eu vou dizer que não dura mais do que um videozinho do TikTok ou dos history aí do Instagram, né? É aquilo ali. A descrição nos mostra que em circunstâncias o esforço é dispendioso e onde é obrigatório. Ela dá esse discernimento, né? A preguiça procura fugir de todo o risco. A discrição evita o risco inútil, mas nos impele a assumir os riscos que a fé e a graça de Deus nos pedem. Se você vê os grandes mestres aí da ciência mesmo, vamos falar nem de fé, da ciência, física, da mecânica e desse pessoal das ciências em geral, a dedicação que eles têm, né? Aqueles grandes mestres, os grandes cientistas, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas, 14 horas ali em cima, né? Pois quando Jesus disse que o reino de Deus só podia ser arrebatado pelos violentos, queria indicar que só pode ser conquistado à custa de certos riscos. E se seguimos a Cristo, cedo ou tarde temos que arriscar tudo para tudo possuir. Temos que jogar com o invisível e arriscar tudo o que podemos ver, sentir e experimentar. Mas sabemos que vale a pena arriscar, porque nada há de menos seguros do que o mundo passageiro. Não há nada menos seguro, né, que esse mundo passageiro, pois a figura deste mundo passa. Sem coragem, jamais podemos atingir a verdadeira simplicidade. Sem coragem, jamais podemos atingir a verdadeira simplicidade. Eu que caminho no carisma franciscano, nossa, o entendimento de simplicidade hoje é totalmente equivocado, totalmente pervertido e invertido no seu sentido. Então se entende simplicidade, fraternidade, todas as coisas, né? Mas simplicidade como raiz de tudo isso, como, deixa ser, né? Para com isso, né? Não precisamos ser tão rígidos, né? O bom é ficar assim espontâneo, porque o franciscano é espontâneo, né? Quem está falando é a preguiça, né? A preguiça de se dedicar, de estudar, de viver, de ajudar as pessoas, de rezar, de meditar, de fazer obras de caridade, né? Corporais e espirituais. Não precisa, né, de fazer tudo isso. O franciscano é simples, né? Ou seja, preguiçoso e desleixado. Isso é muito comum, viu? Se você prestar atenção, eu estou falando aqui do franciscanismo, mas tem tantas outras visões de carisma que perverteram o sentido de simples e humilde. Humilde é aquele que não se esforça, que não quer ser grande, né, porque tem medo de ser orgulhoso. Não, é preguiça mesmo, preguiça da brava, né? Ali o pai da preguiça lhe agarrou ali e não solta mais, né? A covardia nos mantém num espírito de duplicidade, hesitando entre o mundo e Deus. Ora, com essa hesitação não há verdadeira fé. A fé é apenas uma opinião, é só uma desculpa para manter naquela situação. É acreditar numa ideia que me dá tranquilidade, né?
Não possuímos nunca a certeza, porque nunca nos decidimos a ceder totalmente à autoridade de Deus invisível. Essa hesitação é a morte da esperança. A esperança, porque a esperança cristã é uma luta constante, né? Não abrimos mão nunca daqueles apoios visíveis que, bem o sabemos, um dia nos hão seguramente de falhar. A gente só aprende isso às vezes na velhice. Nós gostamos de fama, gostamos de bajulações, gostamos de aplausos, queremos ser grande, queremos ser reconhecido no trabalho comunitário, e de repente vem uma doença, vem uma fragilidade, nos joga no nada. E aí sofremos muito porque ou azedamos, ficamos insuportáveis porque perdemos aquilo que não tínhamos na realidade, né? Só achávamos que tínhamos. Essa hesitação torna a verdadeira oração impossível. Nunca chega a ousar a pedir algo, ou se pede, está tão incerta de ser ouvida que em cada ato de petição procura fraudulentamente construir pela prudência humana uma resposta provisória que lhe satisfaça. Isso aqui é muito comum hoje na interpretação das vivências, das espiritualidades, dos carismas, né? Em nome da preguiça disfarçada de discurso bonito, né? Até mesmo da pobreza, tudo está embutido aí nessa covardia, nessa preguiça, né? De que adianta orar assim em cada momento de oração? Temos tão pouca confiança em Deus, que nos ocupamos em fazer planos para dar uma resposta ao nosso gosto, à nossa oração. Pois vocês percebem que ao estudar Merton, a mística, né, os místicos, se você pegar Santa Teresa também, você vai perceber que esta fala assim dos vícios, né? A gente, é coisa de Idade Média, para com isso, gente. Século XX, tá? Thomas Merton, século XX. Isso não é mais assim, a gente tem que cultivar a autoestima, né? A gente tem que ser menos rigoroso. Devemos ser menos rigoroso, no sentido que, às vezes, o rigorismo que existia até então, né, talvez de uma concepção dualista de um homem, né, essas coisas todas, que desprezava o corpo, né, o material, que caía no gnosticismo, no pelagianismo, que achava que ia conseguir pelas próprias forças, né? Esse rigorismo realmente não vale, esse rigorismo é fachada, é só para criar uma imagem de si próprio perante si, perante a imagem de Deus que eu criei, né? Então, e na realidade, a covardia e a preguiça, ela impede um vigor, né, que não é rigorismo, é vigor, né? É o que nos falta hoje. Nós estamos doentes, viu? Estamos doentes, sim. Doentes de covardia e de preguiça. A nossa sociedade nos tornou e está nos tornando pessoas frágeis, melindrosas. Não frágeis no sentido de sensíveis. Sensível, a sensibilidade é positiva, mas o que nós estamos nos tornando pessoas extremamente melindrosas, adoecidas. Se você chega numa comunidade ou chega para um religioso ou religiosa e fala, você está muito orgulhoso, preguiçoso, menino, dá até processo. Dá processo. Porque a pessoa não aceita de jeito nenhum, né? Por mais que seja falado na caridade, a pessoa pula porque está acostumado de cultivar uma autoimagem, né? De ser sempre a sua imagem sendo lustrada, né? Eu preciso lustrar a minha imagem, o outro precisa lustrar a minha imagem, porque eu tenho que ter autoestima, né? Só o que rege é o quê? A preguiça e a covardia. Não assume o vigor da vida cristã. Isso está em nós, né? Está em mim, está em você. A gente precisa falar assim muito claramente. Aí você pode pensar assim, mas você está sendo rigoroso, né? Como diz,
uma exigência xiita. Não, gente, estou falando da nossa realidade. Estamos nessa condição. Agora o que nós vamos fazer? Né? Talvez essa seja a pergunta. Lendo Mérito, talvez a gente perceba assim, eita, né, coisa mais complicada que eu pensei. Né? Não é tão simples assim seguir, né? Não é tão simples. Aí a gente tem que cultivar o desejo de ter uma virtude, né? O desejo é a ação de Deus. E ter um certo gosto, como nós falávamos no vídeo passado, da vitória por graça de Deus. Positivo, né? Positivo. Porém, sempre é um trabalho e é uma conquista que se dá com a ação da graça de Deus em nós. Muito bem, coragem aí, gente, vamos para frente, né? Vamos meditando aí a partir de Thomas Merton, trazendo esses contextos também aí desafiadores que nós vivemos, eu e você, que temos esta covardia entranhada na nossa vida. Até mais, com Deus.